Nós estamos em mais um episódio do podcast Papo de Inox e hoje nós temos um convidado super especial. Eu sou o Jonatas Ferreira e ao meu lado está o Douglas Brito. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, muito bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que o pessoal vai assistir a esse vídeo, a esse podcast, né? É com muito prazer e muita alegria que a gente recebe aqui, né? Doutor Paulo, vamos dizer assim. Mais um Paulo, né? Mais um Paulo. Os Paulos aqui estão dominando tudo, né? Esse homem, será que tem algum conhecimento técnico, tem Jonatas? pouquinho, viu? Será que tem alguma história para contar? Vamos descobrir. Vamos descobrir um pouquinho? Com certeza. E antes, como a gente sempre faz, vamos falar um pouquinho sobre o episódio anterior, né? Para o público nos resgatar um pouquinho, né? Um pouquinho. O que você achou aí da história que nós contamos? É sensacional, né? É um suspeito espelho, em falar, né? É sensacional. Eu tenho o prazer e o privilégio de poder conviver todos os dias, então posso dizer que para mim, além de ser orgulho, foi prazeroso demais dividir um pouquinho do conhecimento que ele tem, né? O seu Valtemir, né? Isso. É importante, porque o conhecimento a gente não pode levar com a gente para tumba, não, né? Tem que ser repassado, dividido. E hoje a gente tem alguém aqui que tem muito conhecimento para distribuir, para repassar e tem um papel na formação, né, importante dos engenheiros, de quem desenvolve o conhecimento da nova remessa que chega ao mercado aí, né? Conhecendo um pouco mais sobre metalurgia, sobre a transformação do aço inoxidável. Quem é? Vamos apresentar então? Claro, por favor. Ele que tem 68 anos, está há 45 anos trabalhando com aços especiais, sendo 10 desses 45 anos com aço inox como diretor executivo da Abinox. Ele é o Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulo? Olá, Jonas, como vai? Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como falou, né? O Douglas, como vai, Douglas? Tudo bem? Tudo bem. Eu queria primeiro agradecer aqui o convite, eu fico muito honrado, né? De poder estar aqui com vocês aí participando do Papo de Inox, não é isso? Exato. O que, sem dúvida, vai influir sobremaneira aí no conhecimento sobre inoxidável para todos que nos escutam e assistem, é isso? Esse é o propósito principal, desenvolver conhecimento. E a gente sabe que a Abinox tem um papel fundamental em fortalecer o aço inoxidável a nível Brasil, e não só Brasil, mas também a nível mundial, vamos dizer dessa forma, porque conhecimento técnico nós temos aqui também, né? Sem dúvida. Com certeza. E ele é engenheiro formado, certo? Sim, exatamente. Pela UFMG e mestre em metalurgia. É mestre? É mestre em metalurgia. Nós estamos diante de um mestre. Não é qualquer profissional, mas é alguém que tem bastante conhecimento técnico aí na área. Conta um pouquinho pra gente, Paulo, como que foi essa sua jornada, né? Como que você chegou até... Você trabalhou durante 35 anos na Peram, é isso? Exatamente. Como que foi esse início? Como você entrou lá? Como foi esse conhecimento? Como que aconteceu? E era a Peram? Eu acho que não, né? Não, tinha o Peram nome tem um pouquinho da de época história, era né? a Acesita, né? A Acesita era uma empresa, conheço. O nome Acesita era muito conhecido, né? Aços Especiais Itabira, daí Acesita, né? E na época, né? Nós vamos falar aí de 1978, né? Só um pouquinho de tempo atrás, né? Exatamente. O Brasil estava necessitando de engenheiros, né? O país estava crescendo de uma forma exponencialmente, vigorosa, né? Então precisava de engenheiros, e uma turma de engenheiros se formou na área de mecânica e na área de metalurgia nessa época. E eu fui trabalhar na Acesita, né? Na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. E logo depois, um ano depois ou menos, eu fui convidado a fazer um curso de mestrado nessa área de metalurgia. E esse curso também foi na Federal de Minas Gerais, né? Universidade Federal de Minas Gerais. E nós fizemos toda a parte, nós ligamos, né, toda a parte do curso com a parte do desenvolvimento de aços especiais. Legal. Né? Aços inoxidáveis, aços para fins elétricos, conhecidos como aços auxílios, e aços carbono especiais. Então, o curso de mestrado estava ligado ao desenvolvimento do país nessa área, que não tinha empresas que fabricavam esses aços aqui no Brasil. Havia uma carência enorme. Começamos o desenvolvimento desses aços aqui.
E o que a gente percebe nesse terceiro episódio, né? Que o conhecimento, ele é transformador, né? Sim. Então, você percebe que o país estava em processo de expansão, de transformação, e a transformação na metalurgia, através das metalúrgicas, das indústrias existentes, foi através do conhecimento. E esse é um papel fundamental que hoje eu vejo você envolvido em promover, né, pelo Brasil esse conhecimento, importante destacar, né? Exatamente. E continue contando um pouco mais da sua história. Naquela época, até é interessante eu falar isso, né? Faz pouca gente sabe, mas não existia uma empresa no Brasil que fabricasse os aços inoxidáveis planos, né, na forma de bobinas e chapas, né? E nem aços para fins elétricos, e aços que vão dentro dos transformadores e dos motores elétricos. Então, o Brasil teve essa sorte de ter uma empresa que se dedicou e investiu nos seus técnicos, engenheiros e corpo para desenvolver esses aços. Hoje, 2024, né, depois de tantos anos, nós temos uma facilidade enorme, continua né? sendo o país que é o único país que produz aços inoxidáveis planos na América Latina. Olha, é importante ressaltar isso, hein? É um mercado de por mais que a gente esteja envolvido de forma integrada, isso, por mais que a gente esteja envolvido nesse ramo, isso para mim é uma novidade. Exatamente. Né? É o único país da América Latina que produz desde o minério de ferro até o produto final, a bobina e a chapa, né, de aço inox, e também de aços para fins elétricos. É o único país da América Latina que tem uma empresa produtora de chapas e bobinas desses aços. Agora eu vou dar uma brincada aqui. Nós estamos, então, de frente de um dinossauro do aço inox, né? Com certeza. Colossal esse conhecimento, aliás, só tem hein? dinossauros aqui, né? O pessoal aqui vida. praticamente chegou junto com o aço inox. Exatamente. Começando mas a carreira junto com o inox plano. porque A empresa já produzia os inox não planos, né? Que também tinha outras empresas que faziam. Mas inox planos, como a gente conhece, que é 80% do mercado nacional de aço inoxidável, a Cesita e hoje a Peram foi a única empresa, e é a única empresa, né, da América Latina que produz de forma integrada, né? É importante destacar, isso para mim é prazeroso poder estar aqui dividindo conhecimento, né? Aprendendo. Eu confesso a você que aqui hoje eu estou aprendendo, como aprendi nos outros episódios, né? É importante porque essa experiência, ela vem com o passar do tempo. Você com 40 anos, que é a minha idade, né? Não pareço, mas tenho. Parece mesmo. Então, você imagina. Então, esse conhecimento é necessário que ele vem com o tempo. E a gente tendo um bom ouvido para poder aprender, assimilar e guardar, vai servir para a nossa vida inteira, né? Porque todos nós estamos aqui de passagem. Então, a partir do momento que eu tenho a humildade, a simplicidade de poder sentar para ouvir, então eu vou ter também para poder depois ensinar. Com certeza. Então é importante destacar, né? E Paulo, há 10 anos você está à frente da Abinox. A Abinox tem desempenhado um papel fundamental no setor, né, de aço inoxidável aqui no Brasil. Conta pra gente como foi essa sua atuação dentro da Abinox, como você iniciou a sua trajetória ali e também qual que é o papel da Abinox dentro do mercado de aço inoxidável. Legal, Jonas. Bom, a Abinox é a Associação Brasileira do Aço Inoxidável, né? Calma aí, ouve de novo. Associação Brasileira do Aço Inoxidável. Olha só. Exatamente. Nós temos o prazer de estar sentado aqui com a Associação Brasileira do Aço Inox. É a associação que nos representa. Que nos representa. Exatamente. Legal. Exatamente. E a Associação Brasileira, essa Abinox, ela na verdade, ela se iniciou lá na década de 90, final da década de 90, 94, 98, por aí, através de 9 empresas que se uniram, exatamente para poder, preocupadas com o desenvolvimento do aço inoxidável no Brasil, né, e formaram um grupo que deram o nome de Núcleo Inox. Né? E ainda hoje, Núcleo Inox é uma marca registrada da Abinox, e é muito conhecida por aí, é muito conhecida. Eu conheci muito, pesquisei muito, entrei dentro daquele site, li, reli e via matérias interessantes para poder fazer essa formação que eu posso dizer que hoje eu tenho, né, de conhecimento, o interesse nosso de ir buscar esse conhecimento. E eu encontrei muito conhecimento dentro de uma página chamada Núcleo Inox. Aí eu comecei a pesquisar, cadê a Núcleo Inox? Cadê? Sumiu. Hoje eu estou sentado aqui com a Núcleo Inox chamada Abinox. Abinox, que virou associação com o tempo, né?
Sim, bacana. E em 2014, né, 2013 para 2014, me convidaram para assumir a diretoria executiva da Binox. Então, eu já estava trabalhando com inox na Peran, na época já era Peran, né? Eu trabalhava com inox, com aços elétricos, com outros aços, né? Então, foi uma passagem suave, né? Vamos dizer assim. Entendi. Não teve o conhecimento já veio consolidado, né? Então, você falou que até a sua tese de mestrado, né, que é voltado para materiais, né, aços elétricos, né, aços especiais, né, e também tinha o seu amigo que também desenvolveu junto e era focado em aço inoxidável. Vocês trabalharam essa parceria e você vem com esse conhecimento desde a sua fase de mestrado, né? Sim, sim. Inclusive, assim, na época existiam engenheiros que trabalhavam mais focados no inox, outros mais focados nos aços carbono especiais e outros mais focados nos aços elétricos ao silício, que são esses que... Sim. E eu era um desses. E a gente trabalhava junto, era um grupo que a gente formava, chamava de metalurgia, que depois, futuramente, virou uma pesquisa, virou um centro de pesquisas, que hoje, na Peran, lá em Timóteo, se vocês tiverem a oportunidade de ir, claro, vocês vão visitar. Você está me convidando? Grande. Eu sou curioso. Esse é um dos nossos objetivos desse ano, hein? Levar uma turma legal. aí lá. Né? Com certeza. Então, o nosso objetivo. Mas aí virou um centro de pesquisas grande, né? Então, todos nós trabalhamos juntos, discutindo assuntos semelhantes, né? Inclusive, muitos desses colegas que trabalharam comigo, que hoje se aposentaram também da empresa, continuam dando suporte para a Binox. Oh, que bacana. Continuam dando suporte, dando treinamentos, dando consultoria para as empresas. Então, eles estão com a gente, suportando esse conhecimento aí da Binox. Então, isso é interessante, poder perceber que a Binox, ela tem um papel fundamental na disseminação do conhecimento. E eu tive a oportunidade de participar, né, de palestra, de treinamentos que são promovidos pela Binox. E a Binox tem um trabalho bem forte, voltado a nível acadêmico, né, em conscientização, em popularizar o conhecimento do aço inoxidável. Porque existe uma grande dificuldade, né, de ter o conhecimento do aço inox no mercado. Porque todos os aços são iguais, Paulo? Não, de forma alguma. Porque a pessoa acha que falou o aço inox é um material só, que não tem variação, e é importante destacar, né, que se tem, e de fato tem um impacto muito relevante, né? Porque na cabeça das pessoas, do usuário, até mesmo quem está ali no dia a dia, ele pensa que o aço inoxidável ele é conhecido por não oxidar, por não enferrujar, que tem a vida não só longa, mas interminável. E a gente que tem um conhecimento e está envolvido lá, não é bem assim, né? Não. Só para contar uma historinha aqui, se me permite. Né? Claro, por favor. Assim, o aço inoxidável, o nome inoxidável, leva a gente a pensar que é um aço que não oxida, né? Inoxidável. Né? A palavra inoxidável, ela transcende no aço, né? Curioso, né? Eu já vi, assim, políticos falando, né? Fulano é inoxidável. É verdade. Ele quer dizer que fulano é brilhante, né? É uma das características do inox, né? São o poeta falando almas inoxidáveis. O que é almas inoxidáveis? Almas puras. É uma característica do inox. Quer dizer, o nome inoxidável transcende, né? O aço, né? Mas é engraçado porque a gente acha que o aço não oxida. E, na verdade, o inoxidável é um dos aços é o aço que mais oxida. Só que o óxido que ele forma não é o óxido de ferro, que é a ferrugem. Sim. É um óxido de cromo, que protege o aço, exatamente protege contra a ferrugem. Fica uma película, né? Ele cria uma camada, né? Em inglês, né? Stainless, steel, stain é mancha, stainless, less é menos, né? Então, menos mancha. É o aço que menos mancha, em inglês. Olha, isso é importante destacar, né? Por isso que o conhecimento faz com que a gente tenha esse entendimento necessário, porque às vezes a gente acaba transcendendo o nome e achando que isso... Olha que conhecimento importante que a gente está tendo aqui, hein? Quando a gente começa a perceber que o inoxidável, ele na verdade, ele é oxidável, é um óxido de cromo que protege, mas ele não é imune à ferrugem. 100%, ele não é um ouro, né? Sim, sim. Por isso que a gente tem que adequar o inox correto ao uso correto.
Sim, sim. Né? E é importante destacar que o inox ele é diversos componentes químicos que estão ali, né, Exatamente. trabalhando em conjunto, né? Exatamente. E acaba, não é puro, 100% puro, pelo contrário, ele tem a sua composição química dele, que de fato tem as suas intempéries que pode ocasionar essa oxidação, né? E o inox, assim, muita gente, essa é uma das funções da Binox e dos seus associados, de todos nós, né? É mostrar que o inox não é um tipo só, são várias formas, vários tipos. Uma vez eu participei de uma discussão no Facebook, uma historiazinha rápida, né? Discussão no Facebook, onde o público em geral estava discutindo o seguinte, que a geladeira era ou não de inox, a porta da geladeira. Né? Porque hoje tem o inox fake, né? Você vai na porta da geladeira, você não sabe agora tem até isso, inox fake? Tem, eu chamo de inox fake, na verdade é pintura de inox, é um revestimento imitando o inox, é a cor. Então, você vai comprar uma geladeira, está escrito lá, cor inox. Você não sabe se aquilo é aço inox mesmo ou é. Então, a discussão, e aí o pessoal falou, não, o inox é uma coisa só. Uma coisa, você pegou o ímã, não é inox. O inox, ele não pega o ímã. E aí ficou aquela discussão toda, eu falei, gente, peraí, existe um inox, das 5 famílias de inox que existem, uma não pega o ímã, as outras 4 pegam. Olha, importante destacar, olha o conhecimento. As outras 4 pegam o ímã. E aí a discussão no Facebook era essa, né? Vamos falar assim, o especialista de plantão, né, que não entende muito da coisa, falou, não, se pegar o ímã, não é inox. E aí a dona de casa acabou concluindo, está muito difícil saber o que é inox, o que não é. Vou comprar geladeira branca. Mas não, peraí. Calma, tá vendo? O conhecimento, né? Conhecimento é fonte, né, de sucesso. É a fonte de sucesso, né? Que faz com que a pessoa esteja comprando o material de forma segura. Exatamente. Né? Porque o conhecimento é algo que ninguém toma de você e faz com que você tenha as melhores escolhas. Né? É importante. Por isso, o papel da Abinox, o papel da Proginox com o Papo de Inox, trazer essa conscientização, trazer essa importância de se ter o conhecimento, para poder balizar esse mercado, para poder ter uma concorrência justa e o final ter o cliente atendido de forma correta. Exatamente. Porque aí sim promove o aço inox, porque esse é o intuito, né? Exatamente. De chegar e mostrar que o aço inox ele tem uma vida longa, quando ele é bem orientado, quando ele é bem indicado, que ele vai performar, que ele vai atender de acordo com a necessidade daquele que busca. Então, o conhecimento é a fonte. Exatamente. Você falou de vida longa do inox, né? Quando ele é utilizado de forma correta e quando ele é especificado de forma correta, você tem o papel. Produto, né, para uma vida eterna, aí, vamos falar, entre aspas. Sim. Um exemplo, não sei se vocês já foram a Nova York, né? Mas tem o famoso Chrysler Building. Chrysler Building, quando você assiste esses filmes, King Kong, sim. Você vê ao fundo King Kong, por exemplo, aquele macaco sobe no Empire State, sim. E ao fundo está o Chrysler Building, aquele revestimento dele, né, todo de inox. Construído, né? Construído poucos anos depois do descobrimento do inox, né? Olha 1929 foi quando foi construído. E está lá inteiro ainda? Está lá inteiro ainda. A notícia que a gente tem é que desses de 1929 até hoje, quase 100 anos, né? Sim. Ele foi lavado 3 vezes. Olha 3 vezes, continua lá lindo, bonito. E está em Manhattan, na beira do mar. Né? Mas a própria chuva lava. Né? Então ele foi especificado corretamente, tipo de aço. Ele foi construído corretamente, de forma que a chuva batesse e lavasse. Olha isso. Então, um projeto de engenharia. Projeto de engenharia naquela época. O conhecimento levou esse Chrysler Building, está lá até hoje, é um símbolo de Nova York. Quase 100 anos. Quase 100 anos e com pouquíssima manutenção. Ô Paulo, essa é a vantagem do inox, né? Ô Paulo, aproveitando que você trouxe pra gente algumas curiosidades, fala pra gente quais são as principais dúvidas, porque o nosso público é bem diversificado. Então nós temos a dona de casa, como nós temos também o empresário. Conta pra gente um pouquinho das principais dúvidas aí que você recebe lá na Abinox, ou que você busca sanar para que possa se propagar um uso correto do aço inox. Sim. Assim, existem diferentes segmentos de aplicação do inox, nós sabemos disso, né? O mais popular, claro, na área de utilização doméstica, né? Hotelaria, bachelas, né? Então essa é a área mais popular.
e que também, por fato de ser mais popular, é onde tem mais dúvidas, né? E a dúvida que mais surgem é com relação ao magnetismo do inox, né? Porque existe um conceito errado de que o inox não pega o ímã. Você falou que tem 5 famílias. 5. 4 pega ímã. 4 pega. Vou fazer uma pergunta difícil. Quais são essas 5 famílias? Na verdade é o seguinte, o inox, quando ele foi desenvolvido, né, quando foi descoberto, em 1912/13, né, por um pesquisador na Alemanha, na Inglaterra, né, em Sheffield. Na verdade tinha outros na Alemanha pesquisando nos Estados Unidos, mas esse foi o primeiro que... Ele descobriu um aço da família martensítica. Tá? A família martensítica é um aço com cromo e com carbono mais elevado. Então ele endurece, você pode fazer uma faca de açougueiro, sabe, que pega o fio, né? Sim, então sim. você faz com essa família dos martensíticos, né? Com um teor de cromo aí acima de 11%, em torno de 11% a 15%, né? E carbono um pouquinho mais elevado. Dessa família originou-se a família dos ferríticos, né? Que é muito conhecido no Brasil, o aço 430, né? Uma família que pega o ímã. Todas essas duas famílias pegam o ímã, porque eles têm uma estrutura cristalina que permite que seja imantada. Então, Sim. ele pega o ímã. Isso por causa da sua estrutura cristalina, não tem nada a ver com inoxidável. Ele continua sendo aço inox. Continua sendo inox. Para ser inox, tem que ter cromo, acima de 10,5% de cromo. É mais isso que cromo, mais identifica. inox. Exato. Isso que dá o inoxidável. Nada mais. O restante é só para proteger o cromo, para poder melhorar um pouco. Tá? Mas Melhorar o cromo, desempenho, se vai ser mais elástico, mais, né? sim, mais dútil, mais melhora a estampabilidade, melhora a dureza. Mais enfim. resistência. Isso. Mas o cromo é que dá a chave, né? O segredo do inox, né? Para formar o óxido de cromo que eu falei lá. Sim. Então, as duas famílias foram as originárias, a família dos martensíticos e depois as dos ferríticos. Ao mesmo tempo, naquela época, estava se desenvolvendo a família muito conhecida, que é o que mais se usa no mundo, que é dos austeníticos. A única que não pega o ímã. É essa daí por causa da sua estrutura cristalina, nada mais. Entendi. Entendeu? Ele não pega o ímã, porque ele tem o níquel é um estabilizante, é um austenitizante, desculpa. Então, ele muda a sua estrutura cristalina interna, e aí eu estou falando de estrutura atômica. Sim. Tá? E aí, essa estrutura austenítica não é imantável, ela não pega o ímã. Entendi. Nada mais do que isso, só isso. É bem simples, né? Simples assim. Depois, alguns anos depois, se descobriu os aços, desenvolveram-se os aços que eles chamam de duplex. Sim. Eles têm parte de sua estrutura austenítica e parte da sua estrutura ferrítica. Então, juntou 2 em 1, né? Como Por se isso fosse duplex. combo, né? Por isso duplex. Tá? A quarta família. Então, Sim. martensíticos, ferríticos, austeníticos, os duplex, que junta as características dos dois aqui. E depois se descobriu, também se desenvolveu que vão para um segmento de mercado muito específico. Né? Mais aeroespacial, que se chama a família dos PHs, né? São em inglês, né? Precipitation Hardening, ou endurecidos por precipitação. Tá? A família muito específica, que vai em alguns partes muito peculiar, próprias, né? Peculiar dos aviões, de outras áreas. Então, então, é uma família chamada PH, mas tem uma produção muito baixa e utilização muito pequena em relação aos outros, né? Então são as 5 famílias. Perfeito, aí explicado. Aqui a Proginox é conteúdo, Esse do pH aí, para mim, é novidade. Olha que eu pesquiso bastante. Eu sabia até o duplex. Mas você vê a importância... Esperado a 5ª família aí dos PHs. A importância de se ter o conhecimento para poder indicar a devida família correta para sua utilização. Eu te digo mais, Douglas, assim, cada família tem seus tipos. Tem uma variação, meu Deus do céu. É uma árvore, imagina uma família como se num tronco da árvore, né? E depois daquele tronco sai
diversas folhas, que são os tipos de aço. Mas, ô Paulo, de fato até parece um pouco confuso quando a gente para pensar, para tentar entender. Mas quando nós vamos indicar o uso correto dentro do preço justo, da aplicação que ele vai usar, passa-se a entender a necessidade de ter vários tipos de aço inox, né? Porque senão fica uma coisa ou muito cara ou uma coisa que não vai funcionar. Com certeza. Então, por isso da necessidade. Eu acho que é importante a gente... Contando uma história muito rápida, pegando esse gancho seu, uma vez eu fui consultado por uma engenheira civil, né, que queria construir, estava projetando um prédio na Faria Lima, em São Paulo. Faria Lima, em São Paulo, para quem não conhece, né, é o centro hoje, né, financeiro do país. Né? E o prédio, ela queria usar o inox, mas falou, olha, o inox não vai dar porque é extremamente caro. Eu falei, que tipo de aço você está usando? E ela me falou lá na época, o 317L, para quem não conhece, é um dos aços mais caros que tem, que é muito específico para utilização no mar, né, em ambientes marinhos. Né? E ela estava construindo um prédio na Faria Lima. Que não vai ter essa exposição, você imagina. Essa necessidade. Torna inviável, né? Exatamente. Fica caríssimo. Acabou que a gente conseguiu orientar, a gente chamou técnicos e tal, e o prédio está na Faria Lima hoje, lá, com inox, tudo muito bonito. E aí o inox entra com aquela pecha de ser uma matéria-prima cara, e realmente é uma matéria-prima nobre com seu valor, né? Mas aí você vê que a gente pode, com a aplicação correta, diminuir o custo. Não vai ficar algo caro, vai ficar algo justo. Exatamente. Algo que dentro do seu valor entrega. Certo? É o inox. Sim. Né? E só conhecer a especificação, né? Sustentável, né? Fica por anos e anos e anos, sem um custo de manutenção baixíssimo. Manutenção. E é importante destacar, você falou de Faria Lima, né? A gente tem a oportunidade também de entregar uma obra lá na Faria Lima, né? Não tem ali a estação Faria Lima? Sim. Prédio, né? Que hoje é uma referência também em São Paulo, Faria Lima Plaza, nós revestimos o pilar todo de inox. Então, a Proginox, a Proginox tem a oportunidade também de disseminar o aço inox com a sua aplicação, com a sua devida aplicação. Inclusive, né? foi uma obra muito bacana. Nós temos vídeo no YouTube para quem quiser acompanhar e verificar. Legal. Muito bonita. Inclusive é o seguinte, vocês têm, né, até a responsabilidade de orientar corretamente os arquitetos, os engenheiros, que muitas vezes entram em contato com a gente porque eles não sabem utilizar o inox. Eles têm um certo receio até. Sim. Né, que a gente acabou de fazer um trabalho dentro da universidade em Minas, né, mas do pessoal de design, né, vários cursos de design. Uma surpresa, o pessoal vai... O conhecimento deles é baixo, né? Inox, não sabe, não pessoas acadêmicas, né? Dentro da faculdade, quer dizer, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, o conhecimento deles é muito baixo. Na hora que você apresenta os diversos tipos de inox, aí parece que abre uma luz. Vários alunos que não quiseram participar do programa, depois se arrependeram e vieram atrás da gente. Então, você vê o seguinte, a responsabilidade de todos nós que temos o conhecimento, você, da Proginox, nós, da Abinox e outras empresas, de orientar corretamente essa turma. Né? Para que eles possam... Essa é uma responsabilidade que a gente vem buscando desde muito cedo, trabalhar essa orientação, a devida orientação que vem através do conhecimento. Papel este fundamental para que a gente possa conhecer bem, para indicar bem. Só que, por exemplo, né, eu tenho a oportunidade, Proginox, de participar de diversas estações de metrô, né, na parte de guarda-corpo, corrimão, com os tubos que são em aço inoxidável. Se você pega o projeto deles, é de 1978, né? Então, você vê que ali teve a especificação que era na época. E desde 1978 para hoje, tiveram diversas atualizações de mercado. Sem dúvida. Quando você se formou, né? Exatamente, estava começando no mercado, né? Então, a gente tenta contribuir com o conhecimento de fato que a gente tem, disseminando esse conhecimento através dessas atualizações de projetos que vão melhorando o desempenho, possibilitando, além do melhor material, o menor custo-benefício, porque o mercado hoje ele tem uma visão errônea, que o aço inoxidável ele é caro. Você tem que analisar o custo-benefício e o material devidamente indicado vai proporcionar ter um custo menor, entendendo a necessidade e atendendo a necessidade para o longo prazo, porque o inox é inox, inox é nobre, inox é bonito, inox é vida, inox veio para durar. Aliás, eu falei que em inglês chama-se stainless steel, que é aço que mancha menos, em alemão, eu não sei falar, Edelstahl, qualquer coisa assim, que significa aço nobre.
Olha isso. Falou em aço inox. De fato, né? Exatamente. É importante destacar esse apelo que o inox tem, que deixa o ambiente mais clean, mais leve, que os arquitetos adoram utilizar. Não é um material de fácil conformação, mas possível. Por isso que se tem que ter uma empresa especializada. Não é qualquer um que solda inox, não é qualquer um que transforma a matéria bruta, a chapa, em um produto acabado de aparência, estético, com apelo visual, porque Funcional. É funcional. Porque de repente tem tanta empresa que acaba difamando, levando o inox não da forma correta, porque não sabe utilizar. Um amigo nosso, um palestrante, que a Binox de vez em quando convida para falar sobre solda, né? Ele fala o seguinte: soldar inox não é difícil, é diferente. Mas você tem que ter o conhecimento para fazer o diferente. É isso aí. Exatamente. E não é para qualquer um. É importante destacar o trabalho que a Binox vem desenvolvendo a nível Brasil, de forma acadêmica, dentro dos centros universitários, né? E nós tivemos a oportunidade de estar dentro da USP, né? Dentro do IPT, né? Instituto de Pesquisa e Tecnologia, com a oportunidade de aprender. Lá nós tivemos mestre falando da transformação, mestre falando do processo de soldagem, a solda laser, enfim. Foi de suma importância, que criou uma relevância muito maior de conhecimento. E a gente, olhando eles explicarem tecnicamente, faz muito sentido para a gente que está lá utilizando. As deformações, é isso que acontece, é aquilo, mas a gente sabe porque está fazendo na ali, prática, né? Dia na dia, prática. Né? No empírico, né? No empírico. Aí a gente conhece o científico, faz com que a gente melhore o nosso processo a cada dia. E Douglas, a gente não só participou, ouviu, né? Nós participamos também, demos a nossa pequena contribuição. Foi muito bom, e já agradeço novamente, já agradeci a sua presença lá no Inox Core, né, que nós estamos falando do Seminário Brasileiro do Aço. Gostaria que você falasse um pouco desse plano da Binox, de difundir esse conhecimento a nível acadêmico, como que vocês trabalham isso, como vocês fortalecem esse conhecimento dentro das universidades e qual é a importância da Binox. Tá, bom, Douglas, assim, só para poder contextualizar, a Binox ela tem 3 pilares onde a gente atua, né? O pilar da promoção e divulgação, redes sociais, informação através de e-mails, através de palestras, enfim, a divulgação e a promoção do inox. A outra é a capacitação do inox, através de cursos, treinamentos, cursos online, seminários técnicos e tal. Tudo pago. Esses aqui são pagos. Tem também os gratuitos. Os autos treinamentos são gratuitos e tem os pagos, tá? Perfeito. Então tem as duas coisas. E a custos baixíssimos, para o estudante praticamente quase que de graça, enfim. Sim. E tem o que a gente chama dentro e tem o terceiro pilar, que é o pilar da integração, que é exatamente o pilar onde a gente busca reunir a cadeia produtiva e também aquelas pessoas interessadas, universidades, né? Outros interessados, consultores, todos no mesmo palco, para discutir o inox. Tá? Foi onde vocês participaram do Inox Core, que é um seminário brasileiro do aço inoxidável que é realizado dentro das instalações do Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, IPT, né? E a gente faz uma vez por ano. Né? Agora, dentro da área de capacitação, nós temos um programa, né, ligados às universidades. Tá? Esse programa procura levar o inox até as universidades. Tá? Então a gente pega nossos consultores e outras empresas associadas, vamos adentro da universidade, fazemos um treinamento, um workshop de meio-dia ou um dia, e depois disso aí a gente apoia a universidade para fazer trabalhos com inox. Né? Doação de pequenas amostras, doação de conhecimento, a gente orientação de teses. Sim. Então, dentro das universidades a gente faz isso. Depois, todas essas universidades são convidadas a participar do Seminário Brasileiro do Aço Inox, que é o Inox Core, e a gente junta palestrantes das universidades e palestrantes das empresas. Tudo promovido pela Binox. Promovido pela Binox, exatamente para integrar esse pessoal e discutir o inox no país. Conhecimento, né? Popularizar esse conhecimento, né? Já trouxemos pessoas de fora do Brasil para fazer palestras em outros eventos desse tipo, né?
trazemos pessoas de empresas, foi o caso que o Jonatas, né, foi lá falar para a gente uma parte. Né? Parte de acabamento. Né? Então a gente tem visões diferentes, né, como você falou, de diversas áreas, de diversas empresas e universidades sobre inox. Esse é o objetivo, integrar, né, esse conhecimento, atores, né? Exatamente. Fazer com que essas pontes sejam construídas, né? Para alinhar melhor a forma de se tratar, porque o inox não é qualquer material, ele tem que ser atribuído o devido conhecimento, né? Com certeza. Não é simplesmente falar assim, eu quero produzir, o material tem que ser aço inox. Calma aí. Vem conhecer toda a cadeia, entende um pouco mais sobre este conhecimento que está sendo disseminado. Qual é a fonte que eu devo beber, né? Exatamente. E essa fonte que você bebe, a gente está aqui com a Binox, aqui a gente está trazendo água para que seja jorrado dessa fonte, né? Que está sendo distribuída aí, né? Importante a gente ressaltar esse papel fundamental dentro da educação, vamos dizer assim, da Binox, que ela tem promovido a isso não só em São Paulo, mas a nível Brasil, né? Porque pela oportunidade que nós tivemos de participar, a gente viu atores lá que são fora do estado, dentro do estado, pessoal lá de São Carlos, né? Rio de Janeiro, que contribuíram, fundamental, né? São Carlos, Rio de Janeiro, onde mais? Assim, diversas... Depende de qual foi que você participou. Né? Esse ano passado, ano passado a gente teve muito pessoal do Rio, de Minas, né? Veio lá de Belo Horizonte, de Timóteo, de São Paulo, alguns locais de São Paulo. Tivemos pessoas do Rio Grande do Sul. Né? Então, o ano passado a gente fez, além desse pessoal ter vindo, nós tivemos eventos nesses locais todos aí. No Rio Grande do Sul, em Minas, em Goiás. Então, disseminando conhecimento. Disseminando conhecimento, sem dúvida. Trazendo a universidade para o inox. Porque é um negócio curioso, sabe? Assim, quando eu formei em engenharia mecânica e depois metalurgia, não se falava em inox dentro da universidade. E hoje ainda se sente que muitas universidades, o pessoal sai conhecendo outros materiais, que é importante. Sim. Mas não sai conhecendo o inox. Isso é fato. E a gente, como está na ponta, né, a Proginox está quem recebe esses pedidos, principalmente de clientes, de engenheiros, a gente sente exatamente o que você estava dizendo aqui. Que quem pede nem sabe por que está comprando, qual é a aplicação, qual é a finalidade, simplesmente diz assim, segue o projeto. Só quero o inox. Só quero o inox. Não quero que oxida. Não quero que oxida. Ainda fala isso. O que está lá? Pode ser o 304? Pode. Às vezes nem sabe. Não sabe o que ele está falando. Não né? sabe. Exatamente. Então, essa é uma fonte importante de conhecimento que a gente tem que difundir. Exatamente. Porque comprar bem é comprar certo. Exatamente. E comprar certo você só tem com conhecimento. E, Paulo, dentro desses projetos que vocês promovem, quais são os assuntos que vocês discutem geralmente no Zenar, no Inox Core, enfim? Então, pois assim, o inox, você tem que difundir o aço em si, né? Então os projetos estão muito voltados para difundir as diferentes características do inox, sejam elas características mecânicas, né? Outros tipos de propriedades, né? Propriedade mecânica, propriedade de corrosão, né? Propriedades físicas. Então, os programas estão todos voltados, a parte dos programas voltados para esse tipo de difusão. O sujeito tem que saber o que ele está comprando. E a outra parte é voltada para a aplicação. Tá? Então, assim, não adianta, como eu falei aqui anteriormente, não adianta nada você saber tudo do inox, mas não saber soldar, ou não saber cortar, ou não saber dobrar, ou não saber estampar. Então, o conhecimento tem que ser dos dois lados. Então, os programas nossos são voltados para o conhecimento do inox em si, os tipos de aço, as famílias, as propriedades, né? O aço mais adequado, e depois também voltado para que o interessado conheça sobre o processamento do inox, né? Como soldar, e também tem uma outra parte que nós entramos no ano passado, aliás, há 2 anos atrás, muito interessante, como vender e como comprar o inox. Então, tem um programa também nosso, um curso, que é como vender corretamente o aço inoxidável. Tem isso também, Temos.
E aí esse ano nós estamos lançando, vai ser uma websérie. Entender para atender. Vai ser uma websérie interessante, como comprar corretamente o inox. Bacana. Porque não basta saber, olha, eu quero 304, matemática importante. eu sei soldar, eu sei estampar, eu sei o tipo de aço, né? Mas eu não sei especificar. A especificação requer muito mais do que isso. Então, comparar banana com banana, morango com morango, colocar no mesmo nível de balizamento para poder se tornar uma concorrência justa. Porque a gente sabe, e eu queria entrar nesse detalhe, que o mercado ele é complicado, né? No sentido de como quem está vendendo tem um conhecimento, percebe que quem não tem um conhecimento está comprando, ele vai sempre fazer com que a operação seja viável, nem sempre se preocupando se vai ter uma vida longa, ou se vai oxidar, se vai difamar, se vai destruir a característica do aço inoxidável no mercado, né? Ele vai lá e fala, o cliente está querendo preço baixo. Então ele vai lá, pega o pior aço possível, né? Que vai oxidar, não se preocupa com a aplicação, simplesmente faz o preço que o cliente quer, entrega e acaba denegrindo a imagem do aço inox no mercado, né? Então é importante que haja essa disseminação de conhecimento para que quem compre sabe o que está comprando e exija o que está comprando através das certificações, através do acompanhamento, através do balizamento para entender uma estrutura de uma empresa. Por exemplo, Paulo, quero fazer aqui uma pergunta e um merchan aqui da Proginox também. Com certeza. Você teve a oportunidade de conhecer a Proginox? Eu tive o ano passado, fala um pouquinho, né, Douglas? Eu tive na Proginox aí, meados do ano passado e eu realmente fiquei muito impressionado, que bom. Muito impressionado mesmo, porque eu esperava uma empresa simples, pequena, e quando eu cheguei e vi o tamanho da empresa, a quantidade de máquinas, a organização, para nós é muito importante, né? Porque tem empresas pequenas extremamente organizadas que são muito boas também. E empresas grandes, desorganizadas, que você fica até triste. Que mistura material, material, não sabe tratar o inox de forma correta. Eu fiquei realmente muito impressionado com a organização de vocês lá, né, com a equipe. Eu gostei muito, até indiquei outros colegas, né, de outras empresas, aí, fornecedores inclusive, para visitar vocês, né? A Associação Brasileira do Inox recomenda a Proginox. Importante, é gratificante poder receber vocês lá, e também fica o convite a todos vocês que têm o interesse também, agenda lá, vai fazer uma visita à Proginox, vai ser um prazer receber, falar um pouquinho do inox, que o inox mudou a minha vida, a vida de todos que estão envolvidos lá, é transformador, né? E você vê como se transforma o aço inox em um produto, uma matéria bruta, em um produto, é muito gostoso, é muito legal, e fica o convite para quem tiver o interesse de conhecer um pouco mais sobre a transformação através da Proginox. É isso aí. Vamos chamar um intervalo? Claro, por favor. Vamos dar uma pausa aí. Tá na hora, né? Com Tomar certeza. uma aguinha. Isso. E no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do inox no Brasil. Antes de você chamar o Opa! segundo bloco, posso fazer? Nós falamos do Seminário Brasileiro do Aço Inox, né, que você fez uma palestra maravilhosa, e o Douglas estava, inclusive... Viajando, né? Não consegui. Você estava viajando aqui nessa época aí. Enfim, eu fiz eu dei um pequeno brinde para quem fez uma palestra, né, os palestrantes, né? E o Jonas chegou a ganhar. Eu queria presentear você com uma pequena lembrança da Binox. Já passaram as festas, né? Mas esse aqui serve para outras festas particulares. Lisonjeado, honrado de receber aqui uma lembrança da Binox. Tá vendo aqui, ó? Combinou com o meu. Vocês viram hoje, ó? Hoje eu vim, ó. Todo paramentado, olha aqui, ó. Todo paramentado, ó. Proginox. Ó, aqui, vocês estão vendo também, ó. Tem um brochezinho, tô aprendendo, né? Tô aprendendo, ficou bem legal, bem bacana, e eu recebo aqui com muita alegria, agradeço a lembrança aqui, ó, um presentinho da Binox. Que maravilha. Ó, tem até um canivete, hein? Tomar um vinhozinho. É isso. Pra furar, bacana, agradeço aí. Maravilha, então. Vamos lá, então, para o segundo bloco.
então para o segundo bloco do Papo de Inox. Neste episódio nós estamos conversando com Paulo Ricardo, diretor executivo da Abinox, essa associação que tanto tem promovido o aço inoxidável no Brasil. E a ideia agora é a gente bater um pouquinho de papo referente a essa matéria-prima no Brasil. Como é que a Abinox entende o mercado brasileiro, como que a Abinox entende também a exploração do aço dentro do nosso mercado, se nós já exploramos tudo, se ainda tem mais coisas para alcançar, como é que a Abinox tem essa visão? Bom, Jonas, assim, o mercado brasileiro é um mercado extremamente promissor, né? Extremamente promissor. E que estão apenas no início. Que bom ouvir isso, hein? Eu falo sempre para o pessoal das universidades, falo o seguinte, olha, um mercado que tende a crescer de forma... exponencial? Eu diria exponencial, pode até ser, mas de forma vigorosa. Quem entrar agora nesse ramo, né, os engenheiros, os técnicos, vai entrar num ramo crescente. Né, que bom. Isso é bom. Né? Claro que o inox ainda requer conhecimento, requer que tem muito tabu, né? Tem que quebrar esses tabus, né? Uhum. Então tem ainda algumas barreiras a serem ultrapassadas, né? Uhum. Mas não tenha dúvida que o mercado brasileiro vai crescer muito. Pra você ter uma ideia, o Brasil tem um consumo per capita de apenas 2 quilos por habitante por ano. 2 quilos. 2 quilos por habitante por ano. E isso nós conseguimos alcançar só em 2021. Então, até 2021, nós estávamos muito próximos de alcançar 2 quilos por habitante. Lá em 2013, 2014, mas aí veio a crise, todos nós conhecemos, né, o mercado caiu muito e tal, e voltou a crescer só agora, em 2021, 2022, nós chegamos a 2 quilos por habitante por ano. Por que eu falo que isso é pouco? Porque a gente pega outros países semelhantes ao Brasil, por exemplo, a Índia, em economia e estrutura, eles têm em torno de 2,5 kg. A África do Sul, por exemplo, são 4 quilos por habitante. E eu estou tentando falar países semelhantes. Tem similares, né? Que tenham mesmo. E quais são os de maior consumo? Então, aí nós partimos para países já desenvolvidos, por exemplo. Na Europa, Espanha, 9 quilos. Alemanha, 17. Nossa. Olha, então a tem Itália, tudo isso. 35 quilos por habitante. Na Itália, que é um novo. Então tem tudo isso ainda para a gente poder explorar. Só tem 2. Olha os países asiáticos, né? A China, em 2002, 20 anos atrás, produzia aí em torno de 12%, 13% da produção mundial e consumia alguma coisa dessa ordem. Né? 20 anos depois, 2022, a China produz quase 60% da produção mundial de inox e consome isso aí. Então saía de 12 para 60 em 20 anos. Né? A China tinha menos de 1 quilo por habitante, né? Hoje tem 19, 20. Esse é um desafio bom para nós, hein? Disseminar o aço inox para que essa cresça, né? Essa questão de correlação entre habitante e quilo. Sim, tem muito um caminho longo a percorrer. E 20 anos é um espaço curto até se a gente for avaliar, né? Para crescer nessa... Exatamente. E como você enxerga também esse mercado asiático, né? Porque a gente tem as empresas siderurgias a nível Brasil, né? E temos também muito material que vem de fora, principalmente desse mercado asiático. Isso é prejudicial? Como que a Abinox enxerga? Assim, nós não vemos como prejudicial o crescimento mundial de produção de inox, pelo contrário, né? Quanto mais se produz, mais se consome. Perfeito. Né? Isso é muito positivo e isso arrasta para cima, né? Claro, todos os países, né? Inclusive o Brasil. O que a gente vê como prejudicial são produtos sendo comercializados de forma indevida. Então, assim, produtos não normatizados, que são produzidos também fora do país, né, e que chegam no Brasil sem normas. Então, existe uma regulamentação normativa para o aço inoxidável, né? Com certeza. O Brasil tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que tem suas normas, né? Como outros países, né, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, todos têm, né, tem normas que regulamentam isso aí. Mas existem alguns produtos
que entram no país com preços mais baixos que não são normatizados. Esse é o problema. Porque você é um produto que se parece muito com os aços austeníticos, um produto que não pega o ímã, né? Vamos falar assim. Então, o consumidor final que não tem o conhecimento acha que aquele produto é muito bom por o fato de não pegar ímã, mas é um produto que não é normatizado. Este é o problema. E aí não se tem origem, não se sabe qual que é a composição. Às vezes não tem origem, às vezes não sabe qual que é a composição, às vezes ele é vendido realmente para que o sujeito que está comprando não pede também, não exige, né, um certificado. Então, esse é o problema, né? Esse que eu acho que é prejudicial. É um desafio. É um desafio porque assim, ele prejudica o nome do inox. Sim. Vou te contar um caso. Claro, por que favor. apareceu num dos Inox Core que a gente faz, num desses seminários, se eu não me engano, em 2021, que foi online por causa da pandemia, onde um participante falou o seguinte: ele é também uma empresa fabricante de produtos semelhante a de vocês, né? Mas muito voltada para o setor de hospitalar. Ele comprou um aço adequado, especificou o aço adequado e recebeu esse que eu estou falando que é não adequado. Porque aqui que nós falamos, você está dizendo, assim, vou ser bem claro. O camarada comprou gato, ou comprou lebre e levou gato, ou gato e lebre? Como que é isso aí? Depende aí, né? Ele levou gato por lebre. Ele comprou a lebre, né, que é mais pedra, mais rápido, e ele levou o gato. E assim, o que aconteceu? Ele fez lá suas mesas hospitalares, seus produtos, né, hospitalares, e colocou lá no hospital. Em 30 dias é que ele começou a oxidar, corroer, começou a manchar. E quando ele foi descobrir que ele tinha pago um aço caro, apropriado para aquilo, um 316L, e recebeu um desses aços que não são normatizados. Que aí você está dizendo quais são essas linhas, importantes ressaltar, né? Então, porque a gente confunde um pouco, né? A gente fala assim, os ácidos austeníticos, uma das 5 famílias que a gente comentou, né? Nós temos a 304, temos o 316, tem a linha L, que é o de low carbon, né? Que é mais resistente ainda à corrosão, tem a linha 200, que é 201, 202. Esses são aços que são austeníticos e não pegam ímã, tá? Sim. E o que está acontecendo é que está entrando no Brasil aços austeníticos que não são nem esse 201, nem o 202 e nem e que tem a mesma aparência, que não pega o ímã, tem a mesma aparência. Mas com baixo teor de cromo e níquel, que é o que encarece de fato o produto no final, mas que garante uma vida útil muito maior, inclusive torna ele resistente, no caso, o 316. Ou seja, ele comprou um material inadequado, pensando que pagou pelo material mais caro, recebeu o inadequado, e aí é um problema. Ele citou isso no evento, no Inox Core. Ele pagou pelo 316L, que é o adequado para se fazer. Especificou certo, né? Certo, ele tem o conhecimento. E recebeu um produto que não era nem a série 200, era um produto com baixo teor de cromo, com níquel em torno de 1%, e não era adequado para aquele uso. E que não é normatizado. Esse é um outro problema também. A Anvisa, por exemplo, nós fizemos um trabalho com a Anvisa. Destaca isso, Paulo. A Anvisa, ela tem sua regulamentação técnica. E na regulamentação técnica, na norma Anvisa para o Mercosul para alimentos, ela tem lá quais são os produtos que podem ser usados. A orientação é clara e não pode 304, 316, até o 202 tá lá. Mas esses produtos que têm entrado no Brasil não tem nome. Você fala, qual que é o nome? Não tem um nome. Ele entra e depois é vendido do jeito que isso bagunça o mercado, né? Isso é ruim para quem industrializa. Vou falar um nome forte aqui, hein? Isso injusto. Prostitui o mercado. Então existe prostituição nesse mercado? Isso que atrapalha o mercado. Isso é o prejudicial. Porque o sujeito compra, né, o aço inox, aí põe lá. Um outro caso que aconteceu, o sujeito de uma empresa de alimentos, ele falou, olha, eu especifiquei o mesmo aço, a mesma tubulação de aço que eu especifiquei há 10 anos atrás. Eu estou com ele 10 anos aqui da tubulação, onde passa, né, os fluidos para a fabricação do produto dele, e nunca deu problema. Agora eu coloquei a nova, ampliei a fábrica, especifiquei a mesma coisa, coloquei os tubos, com 3 meses esses tubos furaram.
que aconteceu? Eu falei, bom, você vai ter que pegar uma amostra, levar no laboratório, para você descobrir qual aço foi esse. Aí o cara fica com raiva, né? Você fala, puxa, eu fiquei com raiva do inox. Não fique com raiva do inox. Você fica com raiva de ter sido levado o gato por lebre. Então, esse é que atrapalha o nosso mercado. E como fazer para identificar esse tipo? É através de um laboratório, é um certificado, ou é conhecer uma empresa e confiar na idoneidade, na credibilidade, na marca que ela tem? Por quê? Uma empresa, acredito eu que é da forma que eu também penso, como a Proginox, ela tem muito a perder se de fato ela vender gato por lebre. Com certeza. Principalmente porque ela vem construindo o seu nome. Então ela entende o que tem que ser desenvolvido e aplicado. Por isso que a gente chama o nosso departamento de venda comercial, né, de consultores técnicos. Então, ou seja, vai pegar aquela demanda, vai indicar o material correto com o menor custo possível. Então, ou seja, é custo-benefício. Vender bem é vender certo, é entender a necessidade para atender melhor sempre. E com referências, né? Porque nós atendemos hospitais, laboratórios, são diversos espalhados aí pelo Brasil. E sempre preocupados, né? Porque a gente se preocupa com a ABNT, a gente se preocupa com a Anvisa, né? Então a gente tem laudo, inclusive quando fornecemos guarda-corpo mesmo, participamos de diversos testes de esforço estático horizontal, vertical, impacto, para poder entender se o material ele cisalha, se quebra, para ver como ele se comporta, né? E dentro disso tem os engenheiros para assinar RT, anotação de responsabilidade técnica. Então esse conhecimento ele é disseminado com muita responsabilidade. Por isso que a gente sempre diz, pensou em inox, pensou na Proginox, porque nós também temos o apoio da Abinox, somos associados também, né? Então nós estamos resguardados com o conhecimento de um mestre aqui, né? Vamos usar um pouquinho esse conhecimento, né, gente? Pode vir com certeza, você que está nos prestigiando com a sua audiência, né? Vendo esse podcast que está enriquecido de conhecimento, né? Não deixe de participar sempre que possível, envie suas perguntas e a gente está com o maior prazer para responder. Confiar na empresa que você está adquirindo o aço e confiar na empresa que você está adquirindo o produto feito com aquele aço. Isso é fundamental. Então, assim, a gente sempre fala, você está comprando de uma empresa que você conhece, então, aliás, é tudo na vida, né, Douglas? Qualquer coisa que vai fazer de negociação, credibilidade é a palavra correta, né? Isso, e a credibilidade, ela é construída, que vem com a confiança que você tem com os serviços que já foram realizados. Você leva anos para construir e um segundo para perder, né? Então, uma informação errada. Então a gente tem muito cuidado para poder trabalhar bem essa informação, porque o que nós temos de maior valor é o nome. Meu pai sempre diz, Douglas, você tem que ter palavra. E a minha palavra é no fio do bigode. Então, tem que ser dessa forma. Deixa ele crescer, forma, né? Não pode. Com certeza. Agora, é claro que até mesmo as empresas mais experientes, às vezes, têm dúvidas, né? Quando tem dúvidas, recorrem à Abinox. Sim. Os nossos consultores técnicos, né? São pessoas se eu tenho 45 anos de experiência, eles têm um pouco mais até. Então, claro, tem gente mais nova também, doutores, né? Você conheceu a doutora Karina, se não me engano, ela fez palestra também, uma das nossas consultoras, né? Tem outros doutores e outros mestres que também trabalham dando consultoria para a gente. Então, se tiver dúvida quanto ao tipo de aço, entre em contato com a Abinox. Então, coloque aí para nós como eles fazem para entrar em contato com a Abinox, ou até mesmo para se associar à Abinox, porque a Abinox é uma associação, é uma organização a fim de desenvolver, de promover esse conhecimento do aço inoxidável. Integrar as empresas também. E como que faz para que essa pessoa que tenha essa necessidade, né, para que possa entrar em contato com a Abinox, como ela faz para ter esse conhecimento ou ter acesso a essas informações que são de suma importância para o mercado brasileiro? Primeiro, só para dizer o seguinte, a ideia da Abinox é disponibilizar para todos que precisam, sendo associados ou não, o maior importante, número de informações possíveis do inox. Importante. O associado, claro, tem, né, suas vantagens, outras vantagens adicionais que realmente valem a pena, como acesso a cursos,
a seminários, workshops, a material que a gente produz, né, de forma com custo muito mais baixo, quase nenhum, né? É pelas parcerias que desenvolve, né? Exatamente. Networking, né? Networking, cursos que a gente faz, os treinamentos, enquanto que o associado paga 3 vezes menos do que um não associado. Então, vale muito a pena ser associado, além de receber constantemente informações que a gente produz. Agora, como é que você faz, né? Uma empresa que tiver interesse, né, em associar. Entre em contato com a gente. A gente tem 2 formas. Primeiro, através do nosso site, que é o www.abinox.org.br. Bom saber disso, porque a Abinox não é uma empresa de comercialização. Então, é org, né? abinox.org.br. Ou então pelo e-mail, abinox@abinox.org.br. Muito simples. Então a gente passa todas as informações aí. Acho que é interessante a gente crescer, né? O número de empresas que esteja trazendo trocando esse conhecimento, né? Essa troca de conhecimento é muito importante. É importante também destacar que você falou que a nível mundial tem outras associações, né? Você até relatou em uma conversa que nós estávamos. Gostaria de que você falasse, porque no Brasil nós temos a Abinox, né? E no mercado exterior, como que funciona? Como que tem essa troca de informação para que possa fortalecer ainda mais esse conhecimento? É interessante essa sua questão, Douglas, porque, assim, ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Assim, no mundo inteiro, em diversos países do mundo, existem as chamadas SSDAs, em inglês Stainless Steel Development Associations, que são as associações de desenvolvimento do aço inox. A Abinox é uma SSDA. Então tem aqui no Brasil a Abinox, no México tem a Minox, tem nos Estados Unidos, tem a Cedinox na Espanha, tem na Itália, tem na Alemanha, tem na França, na Europa tem vários locais, no Reino Unido, tem na África do Sul, né? Você tem aqui a África do Sul, tem nos países asiáticos, no Japão, na Coreia, na China, na Rússia. Interessante. Tem muita gente preocupada em desenvolver esse conhecimento, né? E existe uma associação mundial que fica na Bélgica chamada World Stainless, que é o mundo do inox, né? World Stainless, que congrega todas essas associações. Nós somos, a Abinox é associada à World Stainless. Então, a gente troca, vamos falar assim, de uma forma simples, troca figurinha. Entendi. A gente troca informação. O que nós estamos fazendo aqui agora, com certeza, eles vão saber, porque nós vamos informá-los. Da mesma forma que eles informam para a gente o que está acontecendo lá fora. Tá? Os workshops, olha a responsabilidade, os seminários. A gente faz essa troca. Então, eu sei os números dos outros países, sei o que está acontecendo no desenvolvimento do mercado em outros países, e eles sabem o que está acontecendo aqui através do World Stainless. É muito legal. Que bacana. Isso vamos nos tornar internacional. Já nos tornamos, né? Com certeza. Sem fronteiras. Inox rompeu as fronteiras. A Prodinox rompeu as fronteiras. Pensou em Inox, pensou Prodinox mundial. Mundial, globalizado. Mundial. Paulo, com relação ao mercado interno, você tem alguma dica, alguma referência que você quer dar às empresas para que elas possam continuar o crescimento, enfim? A gente sabe que tem crescimento aí, pelo que ele falou. Olha, assim, pensa comigo aqui. O Brasil, o que está bombando no Brasil hoje? Agronegócio. Sim. O que tem de inox no agronegócio em relação ao aço comum? Sim. Quase nada. Verdade. E o inox, porque a gente pensa em inox, a gente pensa em beleza, né? Puxa, que lindo, estético, né? Estética aqui, bonito e tal, estética. Mas você não precisa dessa estética quando você pensa numa máquina que está funcional, né? Funcional, você precisa de resistência. Você precisa de durabilidade. Resistência à corrosão, durabilidade, não precisa da beleza. E isso é uma das vertentes mais impactantes do aço inoxidável, né? Mineração, por exemplo. O que tem de inox na mineração? Pouco, né? E esses são 2 segmentos que estão cada vez crescendo mais. Expandindo, né? Há anos atrás, digamos aí uns 10, 15, 20 anos atrás, o inox era muito fraco no segmento, por exemplo, de açúcar e álcool. Fato. Hoje, você tem muito inox nas usinas de açúcar e álcool, exatamente porque eles foram percebendo
que o inox não é a beleza que eles precisavam de durabilidade. Eles foram sendo pesquisados, né? Exatamente, durabilidade. Você não é da época de vocês? Voltar na minha época atrás, mas eu me lembro quando a gente pegava um açúcar. Já te falei que você refinado. Já te falei que você é um dinossauro. Você não tá se ajudando. Mas a gente tem que. Coisa boa a gente tem que lembrar. Então, assim, eu me lembrava do açúcar refinado, branquinho, né? A gente olhava, tinha uns pontinhos pretos nesse açúcar. Provavelmente você não viu isso. Mas esses pontinhos pretos, o que eram? Era um aço comum que era utilizado nos tanques e nas usinas, né, de fabricação de açúcar, que corroía, que dali era ferro. Sujeira. Ferro, né? Bom, ferro não faz mal para a saúde, mas enfim... Você estava comendo ali junto com aquele açúcar branquinho, corroído. Depois que você trocou para o inox, você pode pegar qualquer saco de açúcar. Agora eu vou ficar. Você não vai ver nada. Agora eu vou olhar todos. Eu vou observando isso daí. Na época que eu trabalhava, inclusive no interior de Minas, né, na Perana, na Cesita na época, né, por incrível que pareça, eu tinha um fornecedor de cano de descarga preferido. Sabe o que é isso? Cano de descarga, cano de escapamento de carro. Né? O escapamento de carro era feito de aço comum. Se destruía a cada 1 ano e meio, 2 anos, ele caía, ele corroía. Hoje, o meu carro tem 10 anos de uso. Ainda está lá. O cano de descarga está lá do mesmo. Por quê? Porque é inox. É inox. Precisa de beleza. Ninguém vê, né? Está ali embaixo, escondido, né? Precisa de resistência à corrosão. Né? Tem que ter o tipo de aço adequado, né? Então, o inox tem um caminho muito grande, né? A ser explorado. Na arquitetura e construção civil, arquitetura, por exemplo, no mundo, em torno de 12%, os números do World Standard, né, que eu falei, em torno de 12% do inox no mundo é utilizado em arquitetura e construção civil. No Brasil, esse número é metade. Então tem muito tem um mercado a ser explorado. Imenso. E o conhecimento ele tem que ser difundido para que isso aconteça, né? Exatamente. O pessoal de design, o pessoal de arquitetura, o pessoal de engenharia civil tem que conhecer o inox. Para a gente chegar num nível aí próximo do que é o consumo mundial, né, dessa área. Né? O Proginox tem feito seu papel, eu cheguei a comentar no Inox Core, né, no seminário, que as empresas elas precisam se unirem nesse sentido de incentivar essa promoção, né? Principalmente apoiando a Abinox em seus diversos trabalhos, mas internamente também se aplicando nessa difusão de conhecimento, como citado agora pelo Douglas, que a Proginox busca fazer. Né? Nós temos o nosso site, aí nós temos blogs, nós temos no YouTube vários vídeos, né? Nosso canal com vários vídeos de referência, com informações que o inox pega aí, mas você não pega, enfim, temas bem bacanas aí, com esse conhecimento, esse tipo de conhecimento necessário para o desenvolvimento do mercado. Então acho que é necessário que todas as empresas elas se unam nesse sentido de promoção. Há mercado para todos, você mesmo citou aí 2% de consumo per capita. 2 quilos por habitante, desculpa. De consumo, né? Então a China com 19 para 20 não é possível, né? Então o caminho é longo, mas tem um potencial mundo, né? imenso. Vocês estão não precisam ficar se degladiando um com o outro, né? Não, nós temos que nos degladiar com materiais que não são adequados. Sim. É isso que nós temos que brigar. Pela falta de conhecimento, né? Assim, agora você percebe o seguinte. O povo erra porque falta conhecimento. A geração não diria nem de vocês, mas a geração mais nova um pouco que vocês, né? A gente percebe uma coisa diferente. Eles estão preocupados com sustentabilidade. E nós estamos também agora. O que não era a minha preocupação lá quando eu tinha meus 25, 30 anos. Né? Hoje eles estão preocupados com sustentabilidade, com reutilizar os produtos, né, as matérias-primas, que a gente não tinha preocupação tão grande, né? Então, quando você começa a ver uma mudança no pensamento da sociedade, você vai correr para materiais sustentáveis. O inox é sustentável. 100% do aço inoxidável pode voltar para o forno e virar um inox novo. Sim, é reutilizável. Ele é reutilizável, né? Então, quando você começa a perceber uma mudança de mentalidade da geração nova, você vê que o inox se encaixa bem dentro disso aí. Né? Isso é importante. E agora, acho que já estamos chegando no fim, né? Eu gostaria de continuar conversando, porque aqui é conhecimento demais, homem.
Sempre Opa, agrega, né? Cada coisa eu vai tô falando saindo aqui, daqui vai falando cheio, ali, minha você cabeça fala... chega a tá doendo, tanta informação que eu tenho que guardar. É Eu incrível. não posso deixar escapar. Vamos marcar mais outras vezes Com para que ele possa certeza. vir. Outros será um trabalhos prazer também, né? Explorar esse Nós temos um conhecimento, canal no né? YouTube, né? Vamos Isso, desenvolver vamos esse trabalho aí. Eu acho Foi que uma assim, boa iniciativa, foi enriquecedor, né? com certeza. Importante. Eu gostaria só que, nesse final, para a gente poder fechar, quais são as próximas ações da Binox a nível Brasil? Você acredita que vocês tenham uma agenda? Aproveitar para divulgar. Quer aproveitar o espaço para você poder disseminar esse conhecimento, Sim, claro. as ações? Assim, eu queria destacar algumas ações. A primeira delas é nossa capacitação, os nossos cursos. Esse ano nós vamos oferecer três tipos de cursos. Os cursos aos sábados, então uma vez por mês a gente tem um curso ao sábado de 3 horas, né? E esses cursos são um sucesso. Fico até muito lisonjeado com outros colegas de outras associações, falam, poxa, você consegue isso tudo de aluno, a gente não consegue 2 ou 3, e a gente está falando de 20, eu não quero muito mais do que isso, porque é até difícil de ter um gerenciamento, Organização, né? Então, nós vamos continuar com esses cursos, quero convidar todos a acompanhar, né? E nós vamos ter um curso mais completo, né? A ideia é ter um curso mais completo, no meados do ano para frente, com possibilidade de visitar empresas que fabricam inox, seja lá em Minas, né? A fonte original lá da siderúrgica, ou seja mesmo em São Paulo, empresas que transformam inox. Então, um curso mais completo nós vamos lançar esse ano. Então, e também um curso à distância, não é EAD, né, em si, né? Que vai ser mais para meados do ano. Então, nessa área de capacitação, quero convidar todos aí que estão nos escutando a acompanhar e fazer, porque sem conhecimento você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, nós estamos aí para oferecer esse conhecimento. Tá? E na área das universidades, a gente vai aprimorar mais ainda. Tem uma série de universidades que tem parcerias com a gente, né? E nós estamos, a ideia esse ano é ampliar esse ciclo universitário, que a gente chama, tá? Levando o inox dentro dessa universidade. Esses dois são os dois pilares, né? pilares. O ciclo universitário, a gente começa com um evento chamado Momento Inox. Momento Inox, olha que nome bonito. Dentro da universidade, nós temos um Momento Inox, onde a universidade para poder assistir e conhecer o inox. E daí para frente elas continuam... Desenvolve o conhecimento com apoio nosso. Então esse ano nós vamos crescer mais nisso aí. E mais no final do ano, novo seminário brasileiro do aço inox, que é o Inox. Nos colocamos à disposição para participar da palestra. Participassem com a gente esse ano novamente. Agradeço o apoio, patrocínio e mais importante, vocês estarem com a gente lá. Com certeza, Perfeito. com certeza. Agradeço o convite. Então é isso, a Binox aí, para quem necessitar de apoio técnico, está à disposição pelo site, pelos telefones, pelos contatos, redes sociais, nós vamos deixar à disposição aí para que todos possam acompanhar. E se você precisar de produtos sob medida em aço inox, aí é com a Proginox. É uma empresa especializada. Como que é o nome dessa empresa? Proginox. Então, pensou em inox? Pensou em... Não. Oh, né? Jonatas. Falhou, Jonatas. Pensou, Proginox falhou. Ao vivo é assim mesmo, né? Pensou em inox, pensou na Proginox. É mais do que uma empresa, é uma criadora de conteúdo. E que conteúdo, e de né? produto, né? De produto também, cria né? tudo. Claro, principalmente profissionais, de produto, cria né? profissionais, cria produto, cria conteúdo, cria tudo. E aprende com o mestre, né? Com certeza. Legal. Precisando de ajuda, procure a Binox, que a gente está aí para isso. Bacana, agradeço mais uma vez a parceria. Isso aí. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite. Você que nos acompanhou até aqui, o Douglas. Agradeço. Muito obrigado. Tem algo a acrescentar, Douglas? Não. Paulo, tem o que para acrescentar, Jonas? Quer agradecer? Não dá. Não, eu agradeço Já falei imensamente demais. esse convite, mais uma vez, né, Jonatas? E essa parceria que está, nossa, começamos no ano passado e está sendo extremamente frutífera, né, para todos nós, principalmente gratificante ouvir isso de você. Muito obrigado. E fica aí o convite para as outras empresas do setor também procurar a Binox e ser um associado. Não, mas não fazer podcast não, porque o podcast de conhecimento aqui, a ideia é nossa. É isso aí. A gente fica aqui com mais esse papo de inox e não deixe de acompanhar os próximos episódios que nós iremos lançar. Aqui é papo de inox. É isso aí. Pensou em inox? Pensou na Proginox. É isso aí.